crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui com a disciplina de língua portuguesa. Então vamos iniciar a 15ª apostila. Como sempre, vamos colocar o nome da escola, o nome do professor, coloca o nome completo, para de preguiça, coloca lá com letra maiúscula, com bastante capricho. O seu nome com letra maiúscula também, coloca o nome inteiro. E aqui, quarto, A, B ou C. Então, vamos lá. Atividade 1, coloque a data da atividade que vocês estão fazendo. O textinho de hoje é a Assembleia dos Ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar o jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado levantou-se de seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente, que com toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa. Quem iria pendurar a sineta no pescoço do gato? Esse é um texto de La Fontaine Jean, que é o nome do autor. É uma fábula. E a moral dessa fábula, ou seja, o ensinamento, inventar é uma coisa, fazer é outra. E este é o ensinamento desse texto, né? Que para criar a ideia, falar o que eles iam fazer foi fácil. Agora, para colocar em ação não ia ser tão fácil assim, né? Ir lá e colocar a sineta no pescoço do gato. Agora vamos conversar sobre este texto. Número 1. No trecho do texto, muitos planos foram discutidos e abandonados. As palavras em destaque foram discutidos e abandonados. Essas são as que estão em destaque. Demonstram que os planos já aconteceram, ou seja, passado, já foram discutidos e já foram abandonados, que os planos estão acontecendo no presente ou que os planos ainda irão acontecer no futuro. Muitos planos foram discutidos e abandonados. Este foram está indicando qual tempo, passado, presente ou futuro. Identifique e marque um X. Número 2. Embora a ideia do rato jovem tenha sido muito inteligente, a experiência do rato velho apontou qual desafio? O rato jovem teve a ideia de pendurar a sineta no pescoço do gato, mas o rato velho percebeu que tinha um desafio em fazer isso, certo? Qual que era o desafio? Por que era um desafio? Escrevam aqui. Número 3. Você concorda com a moral da história? Explique. A moral é aquele ensinamento que tem embaixo, né? E a moral dessa história é a que está escrita: inventar é uma coisa, fazer é outra. Vocês acham que essa moral fez sentido de acordo com este texto? Então escrevam aqui a opinião de vocês, se sim ou se não, e por que sim ou por que não fez sentido. Número 4. No trecho, o rato falou que o plano era muito inteligente. Qual é a palavra que demonstra intensidade? Lembrem-se que nós já estudamos advérbios, né? Que são aquelas palavrinhas que elas modificam, né, o verbo ou substantivo da frase. Então, aqui tem uma palavra que ela está mostrando intensidade. O quanto ele foi inteligente. Escrevam aqui qual palavra que está demonstrando isso. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para a sua professora no grupo de estudos, tá? Um beijo e tchau, tchau.
crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa, estamos indo aí para a nossa 15ª apostila. Vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos de ciências. Como vimos já nas aulas anteriores, né, aprendemos um pouco lá sobre as bactérias, vírus, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os fungos, certo? Vocês já imaginaram de que maneira os fungos e as bactérias estão presentes aí na nossa vida, no nosso dia a dia? Assim como eu expliquei para vocês que as bactérias e os vírus, eles estão ali nos nossos móveis, nos objetos que pegamos, na água, no ar, assim acontece com os fungos, porque também são seres micro-organismos. Alguns a gente vai conseguir identificar, poder ver eles, porque são maiores, mas a maioria são seres microscópicos, que só vamos conseguir ver aí com a ajuda do microscópio, certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre os fungos. Acompanhe a leitura. Fungos são seres vivos que se desenvolvem em lugares úmidos e podem ser encontrados no solo, no interior de seres vivos e em paredes e muros mofados. Então, dando continuidade aqui, vamos continuar com as nossas leituras. Os fungos são úteis por quê? Lembram que eu conversei com vocês lá sobre as bactérias, que existiam as bactérias que faziam bem para a nossa saúde, né? Que a gente precisava delas no nosso corpo, e também as que faziam mal, causavam doenças. Assim acontece com os fungos também. Então vamos entender um pouquinho. Eles ajudam no crescimento da massa de pães e bolos, agindo como fermento. Olha que interessante. Eles fazem parte da fabricação da penicilina, que é um antibiótico fundamental no tratamento das infecções. Ajudam na decomposição de restos de plantas e animais. Contribuem no processo de fabricação da cerveja e do vinho. Olhem só, então essa aqui é essa parte boa, né? A importância aí dos fungos. Mas há também fungos que são prejudiciais ao organismo humano, pois eles podem causar doenças como micoses que afetam a pele e seus órgãos internos do corpo. Então, assim como as bactérias, os fungos também são causadores de doenças, certo? Fungos e o ambiente. Assim como as bactérias, os fungos desempenham um papel de decompositores na natureza. Como já vimos, os decompositores são fundamentais na manutenção do equilíbrio natural dos ecossistemas. Eles decompõem os cadáveres e os resíduos dos seres vivos, como as fezes e a urina, né, de animais mortos e outros seres já mortos, né, absorvendo somente uma parte para sua nutrição. O restante dos sais minerais resultantes da decomposição fica no ambiente. Desse modo, os decompositores eles colaboram na reciclagem de material no solo e na água e exercem um papel essencial nas cadeias e teias alimentares. E aqui nós temos a importância econômica dos fungos. Cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação humana. Algumas espécies são largamente cultivadas, como é o caso do basidiomiceto, Acários campestres. Esse basidiomiceto, eles são os cogumelos, certo? E muitos são utilizados aí na culinária, né, para preparar alguns tipos de alimento. Os ascomicetos, como as morchelas esculentas, depois de secos, constituem finíssima iguaria. Então, também é utilizado aí em alguns alimentos, né? Quando fala aqui que ele vira uma finíssima iguaria. Essas morchelas esculentas, geralmente, elas dão aí perto dos troncos das árvores, né? Embaixo, elas têm um formato ali de colmeia. Então, isso daqui também é um tipo de fungo, só que ele é utilizado aí, né, na culinária. Então, ele serve aí na nossa alimentação para preparar algum tipo de alimento, ok? Vamos ver agora essas imagens aí, né, dos fungos. Então, vocês têm aí na apostila de vocês essa imagem aqui, que é de um cogumelo, né, venenoso, e aqui a parte, né, como que é formado aí o corpo, né, de um cogumelo, certo? No caso desse fungo, né, a parte do corpo dos fungos, certo? Então, aqui dando continuidade, eles têm características próprias e foram classificados como reino Fungi. São eles unicelulares e na maioria pluricelulares, né? Então, a gente já viu essa parte aqui de unicelulares
e pluricelulares, que são seres que têm apenas uma única célula, né, os unicelulares, e o pluricelular é aquele que tem mais de uma, certo? E as hifas do fungo, que penetram na matéria orgânica, digerindo e absorvendo as substâncias. Agora vamos entender um pouquinho sobre a alimentação dos fungos. Os fungos eles não possuem clorofila, como as plantas, por isso eles não podem realizar a fotossíntese e, consequentemente, não produzem seu próprio alimento, né? No caso das plantas, quando eles realizam esse processo da fotossíntese, como eles são seres vivos, eles produzem aí seu próprio alimento. Não acontece isso com os fungos, certo? Eles soltam ao seu redor uma substância chamada exoenzima, que é praticamente igual a uma enzima digestiva. Essa enzima ela digere as moléculas orgânicas do ambiente e então o fungo absorve o seu alimento que foi digerido aí por essas exoenzimas, certo? Agora, dando continuidade, nós temos umas atividades referentes a tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre os fungos e as bactérias. Então, vamos relembrar um pouquinho como está lá no início da nossa atividade de ciências de hoje. Onde que nós vamos ver os fungos, né? Onde que vamos encontrar? Então, eles gostam ainda de lugares úmidos, né? Eles não vivem, não gostam ainda de lugares secos. Por isso, a importância de mantermos os alimentos, né, bem conservados, no ambiente correto, né? Porque se ele estiver num lugar úmido, ele vai embolorar, né? Por isso que os bolores aqui, o mofo, eles são fungos, certo? E fazem mal aí para nossa saúde, né? Então, muitas vezes quando chove demais, acontece aí de ficar as paredes, os muros mofados. Então, aí vocês vão encontrar, né, os fungos aí, provavelmente, presente aí nessas colocações que a professora fez, certo? E também nos alimentos, né? Se você deixar um alimento aí por muito tempo, ele vai embolorar, ele vai mofar, certo? Se ele não tiver ali os devidos cuidados ali para que ele fique bem conservado, ok? Então, vamos lá para nossas atividades. Então, nós temos aqui já como primeira atividade, um verdadeiro ou falso. Fungos e bactérias. Então, vai falar sobre os dois. Então, vocês vão ter que relembrar um pouquinho da aula anterior que a professora explicou para vocês sobre as bactérias. Então, marque V para verdadeiro e F para falso. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler as afirmativas, né? Vocês provavelmente já fizeram várias atividades aí de verdadeiro ou falso. Vocês lerão todas essas afirmativas e marcarão aqui nos quadrinhos se vocês acham que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Aqui na próxima atividade é quase a mesma coisa, só porque aqui vocês vão classificar como benéfico ou maléfico, ou seja, benéfico é tudo que faz bem, né? O que não faz mal para nós. O maléfico são coisas que causam aí doenças, que fazem mal para nossa saúde, certo? Então, vocês vão ler aqui as alternativas e vão marcar a letrinha B para os que são benéficos, a letrinha M para o maléfico. Por exemplo, alguns fungos causam doença, como a frieira e a micose. Será que isso é bom para nossa saúde ou não? Ele é benéfico ou ele é maléfico? Ele é maléfico, né? Ele faz mal. Então, eu vou colocar a letra M aqui, certo? Ficou meio estranha a letra M, mas dá para entender. E assim, vocês vão dar sequência nas outras questões, nas outras alternativas ali, tá? Nas outras afirmativas. Vocês vão ler e vão classificar com B ou M, certo? Bem ou mal, benéfico ou maléfico, ok? Então, a aula de ciências de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês procurarão lá as professoras de vocês lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima!